E aí, galerinha do quarto ano, né? Vamos dar início aqui a mais uma videoaula. E hoje vamos iniciar, como sempre, a nossa videoaula com a correção da atividade que a gente levou para casa, né? É importantíssimo que a gente faça essa correção. E hoje nossa atividade está aí no caderno de ciências, né? Então todos vão aí pegar o caderno e vão encontrar aí no caderno de ciência essas perguntas aí, né? A gente falou aí sobre a questão na aula passada de misturas, né? Qual a página que vocês vão utilizar para corrigir, para fazer essa atividade, né? A página 443 e 444. Então, o primeiro diz assim: cite as misturas que compõem as substâncias. Então, para o solo, né, o que é que a gente encontra de misturas no solo? Argila, areia, água, sais minerais, humus e entre outros materiais. Então, a resposta aí do solo é essa que a Pro acabou de dar, né? Argila, areia, água, sais minerais, humus e entre outros materiais. O que a gente encontra no leite, né? O leite é a mistura de água, sais minerais, proteínas, vitaminas e outras substâncias. O que a gente encontra no iogurte? Água, sais minerais, proteínas, vitaminas, açúcar e uma fruta. 2. O que são misturas? O que são as misturas heterogêneas, né? As misturas heterogêneas são aquelas que podemos identificar facilmente os componentes. Então, vamos escrever. São aquelas que podemos identificar facilmente os componentes. E as misturas homogêneas? As misturas homogêneas são aquelas, né, que não conseguimos identificar a olho nu a mistura dos componentes. São aquelas que não conseguimos identificar a olho nu as misturas dos componentes. Aonde pode acontecer a separação de misturas, né? A separação de misturas pode acontecer no nosso dia a dia ou em indústrias e laboratórios. No nosso dia a dia ou em indústrias e laboratórios. Como acontece a obtenção do sal de cozinha? O sal de cozinha é obtido pela evaporação da água do mar nas salinas. Quinto, o que é destilação? É um método de separação de misturas que usa um equipamento chamado destilador. O que é a destilação simples? É um método de separação de misturas e é comum em laboratórios para a obtenção de água destilada usada na fabricação de medicamentos. Terminamos aí a nossa correção e agora vamos pegar o nosso livro, né? Lembra de colocar aí no caderno a data de hoje da correção, isso será importante demais para que a Pro consiga validar todas essas aulas, essas videoaulas que aconteceram aí com vocês de forma não presencial. Depois todos vão pegar aí o nosso livro de história, né? Hoje, e vamos abrir aí no conteúdo que fala, deixa eu localizar aqui, Brasil, a colônia portuguesa na América. Então, vamos aí para a página 303 e vamos descobrir, né? Vamos encontrar aí esse conteúdo. Ó. Logo após a nova terra, a qual denominaram Brasil, os portugueses a transformaram em sua colônia. A formação das colônias aconteceu porque no século XV o comércio na Europa tinha aumentado, né? Então vamos descobrir aí o que é colônia. Colônia é o território ocupado por um país fora de suas fronteiras gráficas. Então os portugueses, né, chegaram aqui, foi o que eles fizeram.
ocuparam a terra, a gente já estudou isso na aula passada, né? Eles se apossaram das terras dos indígenas, fincaram ali sua cruz de malta, rezaram uma missa, que era justamente o procedimento que fazia com que os portugueses acreditavam que estavam tomando posse daquele lugar, e quando eles tomaram posse daquele lugar, eles transformaram aquele lugar, no caso o nosso país, em uma colônia. E a colônia nada mais é do que o território ocupado por um país fora de suas fronteiras. Então o Brasil não fazia parte das fronteiras de Portugal, né? Então por isso que ela se transformou em uma colônia de Portugal. Mas daí, né, os portugueses vieram para cá com o intuito mesmo era de chegar às Índias, né? A gente sabe que naquele tempo o carro-chefe econômico era a especiaria, elas tinham N utilidades, coisas que poderiam ser feitas com elas, e por isso elas eram tão lucrativas, né? Como eles chegaram aqui e não encontraram especiarias, nem ouro, né? Nem ouro, nem a questão de coisas que eles pudessem enriquecer, eles não pensaram em um primeiro momento em colonizar, não. E chegar aqui e colonizar a nossa terra, não. Eles simplesmente vinham aqui somente com um único intuito, né? Então vamos descobrir que intuito era esse, ó. As expedições que vieram ao território deram nome aos acidentes geográficos e, em geral, escolhiam o nome do santo do dia para os pontos importantes da geografia brasileira que iam sendo identificados. Então, quando eles vieram aqui, as primeiras expedições do Brasil, eles tinham como objetivo fazer o quê? Explorar a colônia. Eles queriam saber o que eles poderiam encontrar aqui para que gerassem lucros para eles, né? O português, ele sempre desbravou terras, seja no Brasil, seja na África, com o intuito de enriquecimento. Eles queriam enriquecer. Então, as primeiras expedições tinham esse caráter, o caráter de exploração, né? De saber como era aquele ambiente, aquele local, o que poderia ser extraído daquela nova terra, mas que gerasse lucro para os portugueses. E nesse processo de exploração, eles tinham o hábito de todos os acidentes geográficos que eles encontravam, eles utilizavam o nome do santo do dia, né, para nomear, para dar nome. Aqui, ó, vocês têm nesse aqui, ó, aí é o Cabo de Santo Agostinho, né, era um lugar que eles chegaram nessa baía aí, e aí deram o nome a esse local de Cabo de Santo Agostinho. Nesse dia era dia de Santo Agostinho. Depois, esse outro aqui, né, é o Monte Pascoal, né, era a época de Páscoa, quando eles avistaram esse monte, e aí eles deram nome também a esse acidente geográfico com o nome do santo do dia. Eles tinham esse hábito. No processo de exploração que eles faziam da nova terra, eles iam descobrindo, né, acidentes geográficos, que eram lugares, né, e esses lugares eram nomeados, recebiam o nome dos santos do dia. Daí vocês lembram que a Pro falou que eles não encontraram, né, neste processo que eles chegaram aqui, eles não encontraram as especiarias famosas, né, que eles queriam da Índia, eles não encontraram pedras preciosas, nem ouro, nem prata, então eles não viram motivo nenhum para morarem no Brasil, para ocupar o território brasileiro, né? O que foi que eles fizeram? Os portugueses não encontraram aqui as especiarias da Índia, né? O que eles encontraram de importante? Somente o pau-brasil. De primeiro momento, ele foi o primeiro produto comercial do Brasil, né? O brasileiro. Então, eles não viam a necessidade de morarem, de colonizarem, de fazerem aqui cidades, eles somente vinham aqui, né? Como diz aí, ó. Bastava que os comerciantes viessem, carregassem suas embarcações de pau-brasil e fossem embora. Porque como aqui não tinha para eles outra renda, outro tipo de recurso precioso, eles só encontraram o pau-brasil, então o pau-brasil era fácil. Eles pegavam os indígenas, né? Os indígenas faziam esse trabalho por eles, eram os indígenas que exploravam
o pau-brasil, eles cortavam, carregavam os navios, né, e eles iam embora, porque para eles não tinha nenhum interesse de fazer colônias aqui no Brasil, né? Alguns interessados na exploração desse pau-brasil conseguiram a autorização do rei de Portugal para fazer o comércio de madeira. Esse comércio rendia impostos ao rei, mas era pouco em relação ao que a terra oferecia, né? Mesmo assim, a quantidade de árvores de pau-brasil que existia no litoral era tanta que o território ficou conhecida como a Terra do Pau-Brasil e depois Brasil. Então, ele não encontrou o que ele queria, mas ele encontrou uma fonte de renda. No primeiro momento, com a exploração do pau-brasil, que foi o primeiro produto comercial, e mais tarde também com a cobrança de impostos que eram feitos a outras nacionalidades, outros países que queriam também explorar o pau-brasil. Como ele existia numa quantidade muito grande no litoral, ela ficou até conhecida como a terra do pau-brasil. Então, como a Pro já falou, eles não faziam a exploração, eles não traziam pessoas de Portugal para vir aqui para cortar e carregar os navios. Então os portugueses desejavam explorar o pau-brasil, mas quem cortava e carregava a madeira era um grupo de nativos, que eram os índios, né? Em troca desses trabalhos, eles recebiam utensílios de metais, espelhos e tecidos. Então os portugueses eram muito espertos, eles ganhavam muito dinheiro, né, em cima dos indígenas, e para pagar esse trabalho eles utilizavam até um tipo de escambo, né, que era a troca de mercadorias aí. Eles pagavam os índios com materiais irrisórios, que eram utensílios de metais, espelhos, produtos, né, desconhecidos por eles na época. Então os índios eles tinham um interesse muito grande naquilo. Por quê? Porque aqueles produtos para eles não faziam parte do cotidiano deles. Então eles ficavam ali interessados em receber, mesmo uma coisa tão de pouco valor, mas eles tinham interesse de receber porque não fazia parte do cotidiano deles. Então a Pro trouxe aqui um pouquinho falando sobre as expedições exploradoras para vocês. Vocês devem saber que antes do Brasil ser um país, ele foi colonizado por Portugal, durante quase 300 anos. E é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Depois que Pedro Álvares foi embora, o Brasil ficou servindo para piratas, náufragos e degradados. Nesse período, deu início à primeira economia do Brasil, que era a extração do pau-brasil, o Ibirapitanga, como diziam os indígenas. Essa economia mobilizou o comércio clandestino, e é por causa dessa madeira que chamamos Brasil. Alguns traficantes de pau-brasil começaram a usar a mão de obra indígena para a extração do pau-brasil. Muitos eram escravizados à força, muitos trabalhavam em troca de objetos, e era a prática do escambo. Em 1530, inicia a colonização portuguesa no Brasil, com a vinda de Martim Afonso de Souza. Ele ainda fundava a primeira vila do Brasil, em São Vicente, e divide a colônia em faixas de terras chamadas de capitanias hereditárias. De Portugal vieram os jesuítas, como o padre Anchieta. Ele começou a catequizar alguns indígenas, ensinando o cristianismo para eles. Vou falar para vocês de um homem muito especial. Vocês sabem quem ele é? O cacique? Não, é Jesus. Anchieta ficou conhecido por intermediar a paz entre indígenas e portugueses e ter fundado a cidade de São Paulo em 1554. Nos meados do século XVI, os franceses invadiram o Brasil e fundaram a França Antártica, em plena Baía de Guanabara. Ui, lá, mas que bela paisagem, não, monsieur? Mas nada que se compare com Paris. Eles foram expulsos por Estácio de Sá, que fundou o Rio de Janeiro em 1564. Nas capitanias, principalmente de Pernambuco e de São Vicente, foi introduzido o cultivo de cana-de-açúcar. No Nordeste, a cana tornou-se a principal economia do Brasil e houve uma grande ocupação naquela região. Inclusive, a primeira capital do Brasil era a cidade de Salvador. Para a mão de obra da economia açucareira, os colonizadores trouxeram escravos africanos para trabalharem nos engenhos. A vinda de escravos africanos para o Brasil contribuiu para a miscigenação e para a formação de uma identidade. Com sucesso. Então aí a gente consegue perceber, né? Todo o processo que teve até a questão da escravidão chegar foi um processo que foi construído
lá nos primórdios, quando o rei resolveu colonizar realmente o nosso território. Ele descobriu o Brasil em 1500, mas só teve interesse real de fazer essa colonização em 1530, então 30 anos depois do descobrimento do nosso país. Então hoje vocês vão fazer aí a leitura das páginas 330, 303, 304 e 305. E vão responder, né, a atividadezinha aí que está na página qual? Na página 306 e 307 sobre esse conteúdozinho. Então, gente, vamos ficar por aqui e até a nossa próxima videoaula.